Evangelho do 10º domingo do tempo comum, ano B, Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Jesus está de volta a Cafarnaum. Ali ele está seguro e rodeado pela multidão. A sua casa é o local onde se reúnem os sofredores de toda a espécie, e ele está sempre pronto a atendê-los. Junto daqueles que precisam de Jesus, estão também os doutores da lei que vieram de Jerusalém para confirmar os boatos sobre o que ele faz e por que é tão popular. Os doutores da lei, ou escribas, são especialistas em interpretar as leis, para dizer o que se pode ou não fazer, e chegam ali para condenar Jesus. Naquele momento, estão reunidos dois grupos que não concordam com o que Jesus está fazendo: os seus parentes e os fariseus. Mas qual era a preocupação dos seus parentes? Jesus praticava atos e falava coisas que desobedeciam às normas e costumes da época. Por isso pensavam que ele estava ficando louco, por estar colocando a sua vida em risco. Eles não entendiam que a boa nova demandava postura nova também. Jesus não pactua com o mal e tem a missão de libertar todas as pessoas de qualquer tipo de opressão que as excluem da vida social e religiosa. Os doutores da lei diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul, o pior dos demônios, e que agia em nome dele. Jesus, então, faz duas comparações ao responder à acusação feita: o reino dividido e o homem forte. A primeira refere-se ao absurdo
de expulsar demônios pelo poder do demônio, pois assim Satanás estaria destruindo a si mesmo. Quanto à segunda comparação, Jesus afirma que o príncipe dos demônios, homem forte, está amarrado, ou seja, enfraquecido diante da prática de Jesus de expulsar demônios, e que assim o reino de Deus está ocupando o lugar do reino de Satanás. Jesus ainda afirma, ainda que eles estão pervertendo a ação de Deus, ao afirmarem gravemente que o homem realizado por Jesus é obra do demônio. Esta acusação é a maior ofensa que eles poderiam fazer contra o Espírito Santo, que é quem age em Jesus, curando os doentes, afastando os demônios e operando os milagres. Continuando a cena, Marcos descreve quem é a verdadeira família de Jesus, composta por todos aqueles que com ele comungam da mesma fé, seguem seus ensinamentos e partilham do amor ao Pai e aos irmãos. Com a expressão "quem faz a vontade de Deus", esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não está excluindo Maria, sua mãe. Ao contrário, ela não tem somente importância pela relação sanguínea com ele, mas pela sua fé e dedicação incondicional ao projeto do Pai. A verdadeira família de Jesus é formada pelos que estão ao redor dele, em atitude de discípulos que fazem a vontade de Deus.